Boa noite a todos. Para quem eu não falei boa noite ainda, em particular para a Dona Gilda, bem-vindos a todos. Nós vamos iniciar mais um estudo da Torá, que a gente já vem fazendo há muitas e muitas e muitas semanas. Estamos no livro de Êxodo, né? O Shemot. Essa semana estudando a Parashá Bo, né? Hoje é dia 29 de fevereiro de Janeiro, 2025 de e janeiro. iniciamos. Que eu falei do quê? Você falou de fevereiro, 29 Fevereiro, de já estou no fevereiro, mês que esse ano eu vem. não tenho. Já mudei, é porque era Rosh Chodesh hoje, eu já estou em fevereiro. Então, Pode 29, estar. é verdade. Obrigado. De janeiro de 2025, Rosh Chodesh Shvat. Ah, É isso que eu queria dizer e saiu errado. Começamos com as bênçãos do estudo da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. amém. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני Noten a Torá. Super bem-vindo, Amém. Celso. A palavra Valeu. é totalmente sua. Obrigado, gente. É um prazer enorme estar com vocês de novo. Estava com saudades e, enfim, eu tenho um enorme prazer de estar com vocês sempre e contribuir. É, bom, a gente tem até que horas normalmente? Normalmente a gente fala em torno de uma hora, temos passado normalmente Tá uns bom, 10, 15 minutos, também não acontece nada. Quem precisar tá sair um bom. pouquinho antes, pode sair, claro, óbvio. Aguinaldo, meu Deus do céu, que horas é aí? Não tem fuso horário na tua vida? Ele está treinando, já que você tocou no assunto, Eu sei, aproveitando. eu já Shalom, vi, eu já shalom. soube. Eu Ah, já já Uma soube? e soube trinta que e Então tá oito, bom. 1h38 da manhã, mas eu já eu soube que ele vai dar shiurei ivrit. Não, eu sei. Mas, gente, Chodesh Tov, antes de mais nada, um Chodesh maravilhoso que a gente possa receber a partir de amanhã, mais uma vez, boas novas e que seja, enfim, que a gente siga o exemplo das árvores. Chodesh Shvat é o mês das árvores, é o mês de Tu B'Shvat, então que a gente siga sempre crescendo e crescendo cada vez mais. Eh, eu adorei o convite dessa paraxá porque eu gosto muito dela. Eu vou falar por alguns minutos, tá bom, gente? Depois eu abro para as reflexões e provocações, né? Para a gente poder construir junto, né? Eu sempre faço isso, vocês sabem. É, eu vou colocar algumas questões sobre Parashat Bo, que eu acho fundamental para a gente entender a importância dela. Eu diria que Parashat Bo é um divisor de águas na história do povo de Israel. Eu arriscaria dizer para vocês que se não tivesse uma boa parte do conteúdo de Parashat Bo, nós não seríamos um povo. Nós talvez estaríamos presos a ser descendentes de uma família que nós lemos em Bereshit e talvez terminaríamos dispersos, tal. Tanto é, gente, que Rashi, um dos grandes ou talvez um dos maiores comentaristas da Torá, num determinado momento diz que a Torá devia começar não com Bereshit, mas com uma parte que está na Parashat Bo, que descreve o início do mês de Nissan, né? Bachodesh Hazeh. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? E vocês imaginam que Bo vai tratar não só das últimas 3 pragas,
Daqui a pouco eu volto nisso, né? As últimas 3 pragas, mas o ritual da saída do Egito, né? A partida, enfim, que nós celebramos anualmente, talvez numa das festas mais importantes do calendário judaico, a festa de Pessach. E a minha primeira pergunta que eu faço para vocês, para a gente tentar responder juntos, é: por que será que isto é um divisor de águas? Por que será que este evento, né, a saída do Egito, mais até do que a revelação do Sinai, que nós vamos ler daqui 2 semanas em Parashat Yitro, é tão fundamental para o eixo identitário do povo judeu, a ponto de não só citarmos a Haggadah, né, o livro da saída do Egito, em Pessach, uma vez por ano, mas vocês sabem que nós lembramos da saída do Egito todos os dias. Não tem um dia deste povo que este evento contado na Parashat Bo não é lembrado. Na liturgia de Shacharit, a gente fala. No Kiddush de Shabbat, Zecher Lemaase, Maase Bereshit, e no próprio Kiddush fala, né? Tziat Mitzrayim, a saída do Egito. Por que isso? O que aconteceu neste momento que é tão importante? A segunda pergunta, porque a primeira não vale me responder, gente, que é a liberdade. Isso está óbvio. O que eu quero puxar de vocês é um pouco além disso. É claro que nós estamos falando da saída do Egito, e é obviamente que é liberdade, Pesach, tal. O que eu quero com vocês esta noite é um pouquinho mais fundo do que isso. Tá? A segunda pergunta é: que tipo de liberdade é essa? Não é uma liberdade qualquer, né? A gente fala, né? Liberdade, liberdade de expressão, liberdade de raça, gênero, não é verdade? Quer dizer, o mundo, a gente hoje fala sobre isso, demanda isso, somos ameaçados de perdermos isso e assim por diante. E por último, gente, esta tal liberdade traz na Parashá 2 conteúdos fundamentais na nossa essência judaica, no nosso motivo de existência, que fazem com que nos mantivemos durante milhares de anos. Não nos perdemos. Mesmo sendo um povo livre, nós não nos perdemos. Talvez por 2 elementos que estão na Parashá e que eu queria ouvir de vocês. Tá bem, gente? Provoquei demais a cabeça de vocês? Esse é meu objetivo, né? Eu não vim só para responder, eu vim para perguntar coisas provocadoras para vocês, porque vale a pena. Isso é muito interessante e muito fundamental. Alguém se arriscaria, né? Quer dizer, me digam, que liberdade é essa? Quer dizer, o que de fato aconteceu na narrativa da saída do Egito, a ponto de termos personagens envolvidos, alguns envolvidos. Alguns desses personagens têm um comportamento que, para nós, na nossa civilização, nos parece extremamente difíceis de aceitar. Do que eu estou falando, gente? De Deus. Oi?
De Deus. De Deus. Deus é um dos personagens. Com certeza. Quem mais? Quem mais está envolvido? Moshe. É Tadinho. Moshe. Moshe foi colocado na cena, né? Vamos dizer que Moshe pode ser elemento, digamos, pode ganhar Oscar de ator secundário. Como é que é? Ator coadjuvante. Coadjuvante, isso. Né? tem o Mas tem Faraó. mais um elemento, mais um personagem importantíssimo nessa história. Quem é? Aron. Não. Não, Aaron, coitado, está lá só para ajudar Moshe. Já Yosef. além do coadjuvante. Yosef. Não, Moshe, nem tá na coitadinho. Faraó. Oi? Faraó. O faraó. Eu tô brincando. Vai Faraó. chutando, vai chutando. Não, não chuta, mas é o faraó. O faraó. E quem mais? Quem mais que está envolvido nessa história? Além de Deus, do faraó, porque há um triângulo. Pode Quem mais? chutar? Claro. O Mar Vermelho? Oi? Não. Eu não entendi. O Mar Vermelho. Isso é depois. Não. Quem escreveu? O Márcio. Márcio, pode falar? Márcio, fala além do que você escreveu. Opa, o povo. O povo. Claro. O povo. Né? Quer dizer, afinal de contas, há uma disputa entre Deus e o faraó sobre o povo. Não é verdade? Pergunto uma coisa para vocês. Boa noite, Michel, querido. Eu pergunto para vocês, esses três personagens são fundamentais, estão envolvidos. Há alguma disputa entre estes personagens? Com certeza. Oi, Davi? Com certeza. Com certeza. Disputa Certeza. entre quem? O povo participa dessa disputa? Não. Da disputa. Faraó e Deus disputam o poder. Faraó e Deus disputam o poder. Exatamente isso. Portanto, gente, a primeira questão desta tal da liberdade tem a ver com uma disputa clara entre dois centros teológicos. Por quê? Porque o faraó era uma grande autoridade, era tido como um deus no Egito, e Deus entra de sola, como a gente fala, e diz: quem ganha esta parada sou eu. Custe o que custar. Né? O que custou? Que nós temos uma dificuldade enorme na civilização ocidental de aceitarmos. Muitas vidas. Muitas vidas. Quais vidas, Davi? Principalmente dos egípcios, pelo menos Especificamente. dos primogênitos. Claro, claro. Quer dizer, a guerra era tão grande e aí a pergunta que surge é: por que precisavam 10 pragas? Afinal de contas, não é o povo que Deus queria ver livre? Precisava dar 10 pragas? E mais ainda, vejam vocês, se vocês verem, Davi, por acaso você está com a paraxá aberta? Está aqui na minha frente. Ok. Leia para nós o versículo 1, como abre Bó. Só um segundinho. Versículo 1, logo de cara. Ok. Espera, Você está com Plaut? Eu estou com o Plaut aqui na frente. Ótimo, É o primeiro que apareceu. Não, está ótimo. Eu prefiro a tradução do Plaut. Então a tradução. Então o Eterno disse a Moisés: vá ao faraó, pois eu endureci seu coração e os corações Pronto, está dos seus ótimo, está cortesãos. ótimo. Está ótimo. Deus endurece. Para que precisa endurecer o coração do faraó? Vejam vocês, ele está em disputa com o faraó e Deus tem que endurecer
perceberam o enredo como está esquisito? Ele tem uma narrativa complicada. Deus vai endurecendo o coração. Não é que o faraó endurece seu próprio coração e diz, não vou deixar este povo sair. Não! Deus é que endurece o coração do faraó. Ele diz, não vou deixar esse povo sair. Perceberam? Tem alguém que tem como se fosse um plano, né? Um jogo de ego. Isso mesmo, Diana. Isso mesmo, um jogo de ego. Só que um jogo de ego que é meio injusto, porque quem está disputando entra dentro do coração do outro e endurece. E diz cada praga que vem, até chegar num ponto que ele mexe na alma desta sociedade. Esta sociedade perde seus primogênitos, perde os filhos. E o que significa perder os filhos, gente? O que significa a morte de primogênitos? Perde o futuro. Perde o futuro. Perde a continuação. Descendência, continuação, exato. Descendência. Né? Quer dizer, a descendência, a continuação. Então vejam vocês que, de repente, né, este Deus faz esse ato, né, muito bem, com mão forte, braço, bisroa netuyá, não é? Com braço forte estendido, e manda Moshe e Arão falar para o povo se preparar, não é? Num ritual, né? Porque antes da 10ª praga, ele vai passar pelas casas, vocês conhecem toda essa história, ele manda com o sangue do sacrifício, comem o sacrifício. Muito bem. Eu pergunto para vocês, né? Fazem sacrifício, o primeiro Pesach, o primeiro sacrifício, eles comem, bonitinho. O povo está nesse momento passivo ou ativo em relação à sua liberdade? Este povo que é escravo, teve alguma movimentação, né? Digamos, o sindicato dos escravos, o movimento dos escravos do Egito chegaram lá. Vocês veem isso nas escrituras? Tem alguma movimentação deste povo? Clamor. Tem. Oi? Clamor. Eles clamam. Clamor. Reclamam. A gente lê na Haggadah, né? Vanitzak, né? Vanitzak El Adonai, dizendo, e fez alguma coisa, chora, 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 não faz nada. Percebam vocês, nesse trio que nós estamos falando, tem um todo-poderoso que entra e endurece como se fosse um plano, endurecer o coração do faraó, para quê? Para mostrar força, né? A disputa do ego, e tem um povo ali que não se mexe, que cumpre ordens, né? Cumpre ordem exatamente do ritual do sacrifício de Pesach, enfim, e diz, vocês farão, e ele fala, e vocês farão isso para sempre. Muito bem. Que tipo de liberdade é essa, gente? Eu perguntei para vocês. É uma liberdade plena? Sueli está fazendo gesto que acho que não, né? É uma liberdade plena, gente? Como para nós hoje significaria a liberdade? Eu acho que não. Tecnicamente não é. Até pode se comparar com a ideia do livre-arbítrio. Porque, de alguma forma, nós temos uma escolha, mas às vezes as coisas já foram encaminhadas. E é basicamente o que está acontecendo com o povo hebreu. Porque ele sai a partir de uma liberdade que pertence a alguém. Uma troca, né? Por que troca? Ô, Moré, Oi? eu acho que o Davi Léo estava na frente. Não, eu só falei que é uma troca. Você está passando do domínio de um líder ou de um deus, né? Segundo o que os egípcios estão falando, para o domínio de um outro deus, o nosso deus. Perfeito. Isso mesmo, Davi. É uma troca de poderes. Na disputa houve um vencedor. Esse vencedor mostrou todos os seus poderes a ponto de acabar com a descendência, né? E trazer uma tragédia sem tamanho para o povo egípcio. Afinal, são seres humanos, né? Enfim.
Mas é como você disse, é a troca de uma autoridade. Portanto, não é uma liberdade plena para este povo, é uma liberdade condicionada. É uma liberdade onde há uma troca de autoridades. Deixa de ser o faraó, o senhor dos escravos, para ser homens livres. Pero no mucho. Perceberam isso, gente? É importante perceber por quê? Porque essa é uma essência teológica, gente, fundamental da Torá. Qual é a frase principal da nossa essência teológica? Qual é a frase que nós falamos, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ok. Portanto, a essência básica da Torá é a afirmação da autoridade divina e da unicidade divina. Agora chegou quem eu estava sentindo falta. Não é porque tem o mesmo nome, mas é porque tenho saudades. Né? Também Mas, tenho enfim, saudade de você, Xará. Obrigado. entenderam, gente? Então, percebam vocês que nós estamos nos deparando frente ao começo de uma nação. Como eu falei para vocês, por isso que Rashi coloca de uma importância fundamental esse trecho da Parashá e diz: a Torá deveria começar Bachodesh Hazeh, neste mês que a gente começa a vida. A vida, porém, muita atenção. É uma vida com uma determinada autoridade, com um determinado líder, que foi quem armou todo este processo, este enredo da saída do Egito. Tá claro isso, gente? É fundamental a gente entender e talvez aí possa explicar por que nós temos a obrigação de lembrar mais até do que a gente lembra do recebimento da Torá. A gente, antes de lembrar o recebimento da Torá, lembra a saída do Egito. Porque aqui está a nossa principal manifestação de autoridade divina. É Deus que tira o povo, não é o povo que se tira do Egito. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Estou achando que estou falando mal. Jacobson está com a mão levantada. Fala, JB. Ô, Moré, quando tu falaste sobre a liberdade plena e mudança de autoridade, eu me reportei, não sei se vale também, mas só para a gente repensar o que seria escravidão e liberdade. Com a assinatura da Lei Áurea, ou quando todos os países das ex-colônias europeias, o colonialismo continuou, tanto na África, como continua aqui na América do Sul e tudo mais. Quer dizer, mudou-se o senhor, mas nós não temos a liberdade plena. Seria isso que Cola Kavod. Nós não temos a liberdade plena, você tem razão. Os escravos estavam livres, porém, talvez, na alma deles, ou a própria sociedade não tratou de deixá-los como homens livres. Machado Qual é a diferença, JB? Machado de Assis diz isso em Memorial de Aires. Ele disse: os negros recém-libertos voltam para a casa dos seus senhores, cabisbaixo porque não tinham o que comer, onde trabalhar e blá, 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 e nós já sabemos tudo. JB, a grande diferença neste caso é que, mesmo tendo uma liberdade plena, nós tivemos o privilégio de fazer um pacto com esta autoridade. Se nós tivéssemos vivido a essência judaica só na saída do Egito, nós não teríamos ido para frente. A grande magia do judaísmo é que, mesmo sendo uma liberdade plena, não plena, limitada, provisória, vamos dizer assim, daqui 2 semanas nós vamos assistir à revelação deste
desta autoridade divina que chega para nós e diz: eu dei para vocês, através de mim, esta liberdade, mas eu preciso de vocês como sociedade, não como um conjunto de gente solta pelo mundo. Entendeu? O que completa, JB, a nossa essência é justamente o que acontece agora na saída do Egito, na figura da autoridade divina, e vai se encontrar daqui 2 semanas em Parashat Yitro com a revelação do Sinai, e diz o seguinte: não é de qualquer jeito que vocês vão viver, inclusive para mim. Tem regras comigo e tem regras para o teu semelhante. Faz sentido isso, JB? Faz, Moré. Beleza. Quem estava mais com a mão levantada? Vamos lá, acho que é a Renata, né? Luciana. Isso. Eu só queria comentar que eu percebo que o povo ele é absolutamente passivo nesse primeiro momento da saída do Egito. Ele não é agente da sua liberdade, ele não é agente, ele é passivo, ele não está como um sujeito da sua história. Eu acho que é por isso que é uma liberdade provisória. Maravilha. Renata, você lembra de uma coisa tão fundamental que eu ia até tocar daqui um pouquinho, mas veja, o que acontece com esse povo que foi tão passivo, vocês lembram? Esse é o povo que vai entrar na Terra Prometida? Não, vão todos Claro que morrer não. no deserto. Porque a opção de Deus é este povo que traz a contaminação desta passividade, de saber viver como escravo, de internalizar a escravidão dentro deles, não vai ser capaz de viver como uma nação com os 10 mandamentos que eu vou entregar. Isso tem que limpar todo mundo. Na verdade, teve 2 pessoas que mostraram para Deus que tinha liberdade plena, que de certa forma ganharam para si a liberdade plena. Quem era? Quem foi? Yoshua e Caleb. Yoshua ben Nun e Caleb ben Yefuné. Por quê, gente? O que eles fizeram que mostrou que talvez eles estavam um passo a mais desse povo? Sobre quando eles foram espiar a terra e teve toda aquela reclamação e disseram que aí todo aquele povo disse que eles não tinham, como tu terminaste de falar, por causa da ideia da escravidão, e dentro deles eles falaram que eles não conseguiam, que era melhor eles retornarem por causa dos peitos e tudo mais. E eles disseram, não, nós conseguimos. Quer dizer, mas bem antes disso, JB, o que eles fizeram neste momento? Alguém lembra? Eles pediram, eles foram orar a Deus antes de entrar na terra de Eles Canaã. foram os primeiros que mostraram para Deus que valia a pena confiar nesse povo. Eles foram os primeiros a pôr o pé no mar, gente. Mar, atravessar. Claro. Eles foram que mostraram para o povo: vamos enfrentar as incertezas do futuro. Mesmo passivamente, nós temos que ter a coragem de enfrentar as incertezas do futuro. Esta, talvez, gente, uma das características da alma judaica que é tão fundamental. A resiliência de poder enfrentar o mistério do futuro, as incertezas. Talvez por isso que Caleb ben Yefuné e Yoshua ben Nun foram os que entraram na terra. Estes sim. Estes são dignos do pacto. Eu não quero gente passiva, mesmo tendo sido eu que matei os primogênitos, mesmo tendo sido eu que tirei vocês com braço estendido e mão forte. Eu quero gente que age, que tenha confiança, que não tenha medo. Luciana. Pois é. Moré, quando você pergunta por que Deus
teve que colocar tantas pragas para tudo isso acontecer? Luciana, talvez se você fechar a câmera, tá picotando. Tá travando, né? Acho que agora travou de vez. Travou de vez. Voltou. Agora. Lô, a gente não tá te ouvindo direito. Você não quer fechar a câmera, Lô? Peraí, vou fechar. É que é celular, né? Às Tá no vezes celular, né? pega o sinal. A minha pergunta é, quando você perguntou pra gente por que que Deus teve que colocar tantas pragas para que isso acontecesse, né? Para que essa suposta liberdade acontecesse. Será que Deus não estava querendo acordar o povo, abrir os olhos do povo e fazer com que o povo se mexesse para sair dessa passividade? Pode ser. Talvez não tenha conseguido, porque eles nem queriam. Quando começou a chegar no mar, eles já queriam voltar. Eles só entraram no mar porque viram que as tropas estavam chegando atrás e que os dois ali, os dois Halutzim, vamos dizer assim, os dois pioneiros entraram no mar. Mas talvez tenha uma outra resposta, Luciana. Lembra que eu falei da disputa do poder? Um determinado momento da Parashá, o texto nos dá a chancela final de que isto era uma disputa entre dois poderes. Davi, lê para mim capítulo 12, versículo 32. Enquanto o Davi Vejam procura, vocês. eu tentei levantar a mão, mas não consegui. Só quero pôr um agravante. Eu só quero pôr um agravante. O conceito também. Desculpa, Michel, eu não vi que você queria falar. Não tem problema, não tem problema. O conceito também de escravidão que a gente tem hoje, né, era diferente da escravidão daquela época. Eles não eram escravos de ficar em masmorras com algemas. Eles tinham uma vida relativamente. Tinham gado, trabalhar, assim, é uma escravidão um pouco diferente. Talvez por isso também eles tinham essa dúvida se eu fico aqui nessa minha vidinha ou se eu atravesso o mar. Eu acho que só está trazendo um complicômetro na conversa. Não é a primeira vez que a gente vê isso na história judaica, né? Quer dizer, os teus parentes na Alemanha também titubearam bastante. Mesma coisa. Enfim, eu vou falar... Gente, eu tenho certeza. Eu vou falar sobre a segunda-feira, 27 de janeiro. Calma. Eu ainda não entrei. Vamos chegar lá. É óbvio. Nós vamos chegar lá. É óbvio que eu não ia deixar de falar sobre o 27 de janeiro. Mas, enfim, Davi, leia para mim, por favor, o versículo, né? Capítulo 12, já, não é no capítulo 11, capítulo 12. Vejam vocês esta disputa terminar. Como é que termina esta disputa com uma frase do faraó que durante séculos, gente, os comentaristas trabalharam em cima dela. Levem também seus rebanhos e suas manadas, como vocês disseram, e partam, e peçam uma bênção para mim também. Olha ali, aqui acabou a briga. Perceberam, gente? Quer dizer, a Torá trata de dar o veredito, ela levanta a mão de Deus e diz, Deus é o vencedor. Porque o faraó diz, depois das 10, entendeu, Luciana? Talvez precisava até as 10 pragas para que desse o veredito final, diz, até o faraó quer uma bênção minha. Até o faraó agora admite que eu sou mais forte e que a autoridade divina é a que manda. Percebeu essa construção? Às vezes é estranha essa frase, durante séculos, gente. Os comentaristas ficaram em cima dela. Que é isso? Que o faraó agora pede o berachoti, né? Barechoti. Então, assim, abençoa a mim também. Pronto, acabou a briga, pronto, é perdido. Perceberam isso, gente? Mas tem importante. Dois detalhes. Um, que isso ele já tinha pedido em alguma outra ocasião, né? Um pouco antes, na Parashá passada, já tem um lugar onde ele fala, ok, vão lá rezar e rezem por mim também, né? Então não é... Davi, porque ele é o grande introdutor do fake news. Tá bom, pode ser. O faraó é o grande autor, porque ele falava o tempo todo, vão nada. Porque Deus trata de mexer, né? Endurece, vai rabedet libo, né? Quer dizer, ele endurece, o não vai.
Aguinaldo queria falar. Não, só antes do Aguinaldo, espera só um minuto, Aguinaldo. Duas coisinhas. Lembrar que nem sempre é Deus que endurece o coração do faraó, tem momentos anteriores onde o próprio faraó endurece o seu coração, pelo menos assim está escrito na Torá, não nessa paraxá, na paraxá passada. E mais um detalhezinho sobre toda essa discussão da inércia do povo, tal. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu concordo que estamos mudando de um domínio para o outro, claro, mas eu tenho uma visão de que houve sim uma escolha, pelo menos, feita pelo povo no momento em que eles são, enfim, instruídos a pintar suas portas e suas casas, e quem quis, pintou. Ninguém obrigou, ninguém foi lá obrigar, né? Então, assim, tem uma escolha aí, e tem a própria escolha de sair depois, né? Podia ter ficado, né? Enfim, mas então tem algumas escolhas aí. Ninguém obrigou a sair, eu concordo. Ninguém obrigou a sair também. Então, assim, tem escolhas aí. A opção, Davi, está em cima do ritual. Entendeu? Quer dizer, ele está conectado, sim, eu concordo com você plenamente. Houve uma escolha de sair, houve uma escolha de ir adiante, mas, claro, está também dentro do ritual. Quer dizer, houve a escolha de fazer o sacrifício, pegar o sangue, marcar a porta, né, o batente da porta e assim por diante. Mas você tem toda a razão. O que eu disse que o Deus é verdade, Deus... o faraó endurece seu próprio coração no começo das pragas. Isso. O enredo vai que a coisa vai piorando, a ponto de chegar na 10ª praga. E quando Deus percebe que ele próprio precisa agir, endurece o faraó, endurece o coração do faraó, para chegar ao ponto de que Faraó pede para Moisés: saiam, vão e por favor, me abençoem também a mim. Né? Aguinaldo queria falar, querido. Ok, uma pequena contribuição linguística é que o imperativo é venha. Se fosse vá ao faraó, seria ler no masculino. Então, quando ele fala venha, vamos colocar linguisticamente ao faraó, porque eu. Então, aparece o imperativo para vir e o eu. Ou seja, é uma ideia de negociação. Alguns interpretam a palavra bo como entra, como uma ideia de negociação. Haverá uma negociação aqui agora, mas de fato a paraxá não é vá, é venha. Muito linguisticamente, eu sei que é mais profundo que isso. Você tem toda a razão. Nós já vimos e já trabalhamos na Torá várias vezes o ler, que tem uma alusão na Torá e uma importância fundamental, ler lechá, principalmente em algumas situações, né? Mas você tem toda a razão. O que eu queria perceber, Renata, queria falar mais alguma coisa. Então, eu acho que as pragas foram, eu acredito que foram não para convencer o faraó, para convencer o povo, para chacoalhar o povo a olhar de que aquele Deus era o Deus real, o Deus verdadeiro, o Deus que era muito mais para convencer o povo e chacoalhar da passividade Com certeza. dele. Com certeza, Renata. E vou te dizer uma coisa, você tem razão. Que é para uma disciplina. Tem Midrashim. E essa ideia... Ui, é que estava picotando. Desculpe. E esse convencimento acontece na hora do ritual de saída. Quem estava convencido de que aquele era o caminho, fez o ritual. Quem não estava convencido o suficiente, não fez, ficou lá. E é tão interessante, Renata, aqui tem uma passagem muito misteriosa da Paraxá, que talvez tenha a ver com o que você está falando, que, na verdade, vocês sabem que Deus instrui para que eles pedissem, né, emprestado ou dado dos egípcios joias, ouro e prata. E que os egípcios respondem positivamente.
né? Então, provavelmente, Renata, que não era só até para os hebreus, mas é até para os egípcios. E tem Midrashim que contam, Midrashim você sabe que são as lendas folclóricas que partem para completar um pouco a narrativa bíblica. E contam Midrashim, Renata, que não só os hebreus saíram. Egípcios foram juntos, porque acreditaram nesta narrativa. Então, e você tem razão, provavelmente era um mise-en-scène todo de marketing, né? Na linguagem, digamos, contemporânea, né? Todos esses processos mercadológicos, assim, eu que mando. Vejam tudo que eu posso fazer. Eu mexo na natureza, não é? Quase todas as pragas têm a ver com a natureza, com a própria criação divina, não é? Tzfardea, Kinim, Marov, doenças e assim por diante, né? Então, quer dizer, e mexe no final, no futuro do povo, na descendência. Eu queria também, gente, tudo bem até agora? Eu coloquei para vocês uma outra questão, né? Quer dizer, a gente já sabe. Por que ela é tão importante? Porque o povo deixa de ser livre, mesmo numa liberdade. E por que ela é tão importante para o judaísmo? Justamente por isso, porque inicia-se um processo muito forte do monoteísmo no judaísmo, né? Ou seja, Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, é uma grande manifestação, não mais para os patriarcas, porque essa manifestação existia numa família. Agora não mais, é numa nação. 600.000 pessoas saíram do Egito, não é pouca coisa, não é verdade? Então, na verdade, é o início da afirmação do monoteísmo, através das pragas, através desse poder, desta liberdade condicionada que Deus dá, diz assim, porque sou eu que tirei vocês, não é vocês que se tiraram do Egito, mas eu queria dizer para vocês assim, o que complementa esta questão toda que nós estamos conversando com dois fortíssimos valores de toda a essência judaica, gente, e que está na Parashá, e que talvez determina a necessidade, né, de que esse momento todo seja tão forte para a nossa essência, para a nossa existência, né, a ponto de que a gente fala ele todo dia. Davi, ou alguém mais que tiver com flauta aberto, no capítulo 12, versículo 2. Prestem bem atenção no que a Torá está nos dizendo. Ok, alguém quer ler? Senão, tá na mão aqui. Bom, eu leio esse, o próximo, quem sabe alguém lê. Capítulo 12, versículo 2. Este mês marcará para vocês o princípio dos meses. Será o primeiro dos meses do ano para vocês. Este é o trecho que Rashi queria que começasse a Torá. Rishon hu lekol chodshei Hashanah, ele fala, o primeiro de todos os meses. Vocês lembram que o ano novo da Torá começa agora, com o mês de Nissan. Rosh Hashanah é uma criação posterior. Lembram-se disso, né? Rosh Hashanah não é o começo do ano na Torá. O começo do ano da Torá é aqui, quando começa esta liberdade, né? Bom, mais ainda, vamos seguindo o versículo 24. Versículo 24. Eu leio. Vocês guardarão isto como uma intuição por todo o sempre. Instituição. Instituição. Vocês guardarão isto como uma instituição por todo o sempre para vocês e seus descendentes. O que significa isso? Vamos mais um, e aí, versículo 26, Michel. Presta muita atenção, gente. E quando seus filhos lhe perguntarem o que você quer dizer com este rito,
vocês dirão, este é o sacrifício de Pêssar para o Eterno, que passou Muito por bem. cima da casa do Gente, Israel. todo esse processo tem uma única intenção. Vejam que o último versículo mexe com o quê? Com a descendência, com justamente aquilo que Deus tirou dos egípcios. Mas aqui ele reafirma. O que é isso? Né? Para todo sempre sua descendência, e quando seu filho perguntar e você responder, o que é isso, gente? O que está por trás disso para nós que é tão fundamental na nossa essência? Ledor vador. Continuidade. E ledor vador, continuidade, e qual mais? O que nós temos que fazer com isso tudo que está escrito aí? Educar. Educação, gente. Vejam vocês que toda essa passagem, com toda essa imponência, né, da saída do Egito, nos impõe uma condição importante: educação. Não é à toa. Como é que chama o livro do Seder? Né? Já que Aguinaldo gosta tanto de linguística, né? Como chama? Agadá. Da onde vem Agadá? Lehagid. Narrar. Narrar para quem? Para os mais jovens. Os filhos. Para os filhos, para a sua descendência. Tá claro isso, gente? Acho que essa é uma questão fundamental que a Paraxá nos traz e disse: esta condição é fundamental. Eduquem. Quando seu filho perguntar, você vai responder. Vejam que diálogo lindíssimo, educativo. Não é você vai só dizer para o teu filho. Quando ele te perguntar, deixa ele perguntar para você. Deixa ele trazer a curiosidade dele e você vai dizer, esse é o sacrifício de Pessah, que simboliza essa nossa liberdade. Tamanha importância que o judaísmo sempre deu, gente, né, para a educação. E mais uma questão. Falta uma. Capítulo 12, versículo 14. Quem pode ler? Vai, Michel. Michel. Tá bom, vai, quem falou? Vai, Sueli, vai, Sueli. Eu tenho outro livro, tá? Eu tenho o do Rabi Kaplan, tá? 14. Não tem problema. Esse dia deverá ser aquele que vocês lembrarão. Vocês deverão guardá-lo como um festival a Deus por todas as gerações. Ótimo. É uma lei... Tá bom, Sueli. Tá bom. Obrigado. O que é isso, gente? Além da educação, o que para nós é tão fundamental? A memória, querido. A memória, gente. Esta dupla fundamental na história do judaísmo. A memória e a educação. Nós temos que lembrar do que aconteceu. E mais ainda, é uma memória extremamente singular, porque era uma memória coletiva. Alguém de nós viveu a saída do Egito? Não. Mas está na nossa essência da memória, do nosso arsenal da memória coletiva, esse elemento. Porém, a gente usa a memória para educar as novas gerações. O que importa, na verdade, gente, não é ficar só sentado na mesa do Seder ou todo dia falar na saída do Egito sem a gente educar o legado desta memória. O que esta memória está nos ensinando?
até hoje. E por isso, gente, quando nós vamos ler daqui 2 meses, 3 praticamente, na Haggadah, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. Em cada geração deve o homem, lembram-se dessa frase da Haggadah? Em cada geração deve-se o homem se sentir como se ele próprio tivesse saído do Egito. Este é o símbolo da memória e da educação. Mesmo não tendo vivido, nós somos convidados a, no nosso tempo, na nossa concepção de humanidade hoje, interpretar para nós, não só ficar estudando a história. Nós temos que interpretar o que aconteceu nessa história para ensinar. Por isso que está lá na Torá, quando teu filho perguntar, deixa ele ter curiosidade. Crie a curiosidade dele. E você vai responder. E através desse exercício de memória, gente, nós vamos criando cada vez novas respostas. E isso que é a maravilha. Nós vamos educando cada vez de formas diferentes. Nós não somos educados sobre a saída do Egito, né, como os antepassados do Michel na Alemanha ou como meus antepassados na Lituânia, né? Somos diferentes. Não perdemos nossa essência. Não perdemos a memória. Nós interpretamos a memória para que ela faça sentido para nós. Esse é o sentido da memória judaica. E por isso que a Torá, não só na Parashá, na hora de descrever a saída do Egito, ele já traz 2 compromissos. O compromisso da memória e o compromisso da educação deste fato. Senão ele não teria validade nenhuma. Faz sentido para vocês, gente? Eu queria terminar, né, trazendo para vocês, obviamente eu não poderia deixar, enfim, de fazer a ligação com o dia 27 de janeiro. Não é um dia nosso. Vocês sabem que nós temos o nosso Yom HaShoah, o dia 27 de Nissan, né, logo depois de Pesach, alguns dias antes de Yom HaAtzmaut, e é o dia propriamente dito, mas desde 2005, se não me engano, a ONU determinou que dia 27 de janeiro, o dia da libertação de Auschwitz-Birkenau, fosse instituído o dia de recordação. Nós estamos falando de memória e educação. A mesma coisa vale, gente. E eu diria, hoje, a civilização, cada vez mais, aquela frase que eu acabei de falar para vocês da Torá, da Haggadah, desculpem, cada geração deve o homem se sentir como se ele próprio tivesse saído do Egito, eu diria, em cada geração deve o homem do século XXI se sentir como se ele próprio estivesse saído de Auschwitz-Birkenau. Por quê? Porque o legado de Auschwitz-Birkenau, gente, assim como da saída do Egito, é que nos faz nos transformarmos, nos desafia como seres humanos. Que liberdade é essa que eu conquistei na saída do Egito? E que liberdade é esta que eu conquistei quando saí vivo de Auschwitz-Birkenau? Que homem saiu de Auschwitz-Birkenau? Que ser humano é esse? Por isso que eu digo, gente, a memória de Auschwitz-Birkenau jamais pode se resumir, pessoal, a acender 6 velinhas. Ela tem que ir além disso. É muito fácil ter um dia, assim como nós temos Pesach ou até Yom HaShoah, para lembrarmos. Nós temos que lembrar como nós fazemos com a saída do Egito. Todo dia lembrar da saída do Egito, para que a gente possa valorizar a cada dia esta liberdade que nos foi dada. E nós temos que sair, cada dia, nos lembrar, infelizmente,
da questão de Shoah, de Auschwitz-Birkenau, porque diferente de Yetziat Mitzrayim, que diferente da saída do Egito, as ameaças ainda pairam no ar. E quais são uma das essências, digamos, desse processo para a gente combater a memória? Mas não basta só a memória. Causar curiosidade dos mais jovens. Quando eles nos perguntarem o que é isso que vocês estão comemorando ou celebrando, eu vou dizer, eu estou celebrando a capacidade do homem ser mau. E isso eu vou educar as gerações futuras para sempre, assim como Yetziat Mitzrayim, gente. Esse é o dever que a gente consta ao longo, né, das desgraças. Né? Não ficar olhando para os inimigos, olhando para o legado das nossas experiências, gente. Obrigado, gente. Um grande beijo. Uau, obrigado, Celso. Terminei na hora certa, não é? Como combinado? Perfeito, né? Perfeito. Eu ainda vou fazer, antes de abrir a palavra para se mais alguém tiver algum comentário ou dúvida, eu primeiro queria agradecer demais a você, Celso. Você realmente nos inspira demais e nos faz refletir e fazer parte de todo esse enredo aí, né? Nos faz pensar sobre tudo isso. Acho incrível a sua capacidade nesse sentido. Então, obrigado mais uma vez. Venham muitas outras a partir de Nissan, aí quando a gente começar de novo o nosso ano. É um prazer enorme. A Roda Shazé. Eu queria, então, antes de Tenho que falar, alguém quer falar? Eu falei tanta coisa, blá, blá, blá. Não, então, eu já vou passar a palavra se mais alguém quiser falar. Eu só queria falar duas coisinhas. Primeiro, Kabbalat Shabbat dos 20 anos, comemoração dos 20 anos do Neshama, nessa sexta-feira, às 19 horas. Amanhã, todo mundo que se inscreveu vai receber o endereço e mais alguns detalhes de como chegar, enfim, no local. Temos previsão de chuva, né, como todos esses dias, então nossa recomendação, quem puder chegar mais cedo, quem eventualmente puder sair um pouco mais cedo de casa, chegar mais cedo. Vai ter gente no espaço, no endereço que a Laila vai mandar amanhã, vai ter gente desde as 3, 4 da tarde, então apesar de começar só às 7, quem quiser chegar mais cedo será super bem-vindo e vai poder ajudar, inclusive, a preparar o lugar. Tá bom? Temos muita gente inscrita, vai ser um evento maravilhoso, é isso que eu posso falar nesse momento, tá bom? Com algumas surpresas. Segunda coisa, nesse sábado, a gente tem uma convidada mais do que especial, no sábado de manhã, agora já estou falando dia 1º de fevereiro, às 9h30, aí na Rua Bahia, tá? Na sexta-feira, não é na Rua Bahia, não vão para a Rua Bahia na sexta-feira, no sábado sim, de manhã, vamos ter uma convidada então super especial, que vai inclusive fazer a drachá para a gente, também sobre a Parashá Bo. Então, que se alguém quiser ver uma outra visão de Bo, uma visão, não vou dizer que é uma visão feminina, mas certamente é uma visão de uma mulher sobre a Parashá Bo, está super convidado sábado de manhã, às 9h30. E por último, como a gente falou no comecinho, e o Moré Aguinaldo ainda está aqui com a gente, firme e forte, né? Nessa hora, a partir de terça-feira que vem, agora estou falando já no dia 4 de fevereiro, a gente vai iniciar uma nova turma de hebraico básico 1, ou seja, pessoas que têm pouco conhecimento de hebraico ou nenhum conhecimento de hebraico e querem se alfabetizar, enfim. O Moré Aguinaldo, diretamente de Israel, vai estar ministrando esse curso todas as terças-feiras, online, obviamente, das 7 da noite às 8h30 da noite. Esse é um curso pago, né, mas é um valor bem razoável.
E a ideia é que não, ele obviamente é um curso de hebraico, mas ele é um curso de hebraico muito além de um curso de hebraico do ponto de vista só linguístico, né? É um curso que tenta trazer para dentro do estudo do hebraico as nossas fontes, o hebraico moderno, do hebraico bíblico, e tenta fazer, é um estudo não só de hebraico, mas de judaísmo, né? Então, essa vai ser a terceira turma desse curso, todos super convidados. Se alguém não recebeu o informe, porque não está em algum dos grupos, me avise, ou se quem quiser participar também, a gente pode mandar o programa, enfim, pode assistir a primeira aula para ver como é a primeira aula e depois decide se quer ficar ou não quer ficar. Enfim, todas as possibilidades estão abertas, e então é só questão de avisar que tem interesse, tá bom? Acho que é isso que eu tinha que falar mais urgente. Se alguém quiser fazer agora, voltando, mais algum comentário sobre o estudo, pergunta, a palavra está com vocês agora. Eu queria fazer um comentário que eu tenho a impressão que justamente essa combinação da educação com a memória, com o fato de não sermos passivos, é que nos faz receber por parte das pessoas, dos não-judeus, o antissemitismo, que o antissemitismo se baseia muito nessa, essa combinação nos faz nos destacar em muitas situações, que causa, por parte dos não-judeus, talvez eu não sei se chama inveja ou chama o quê, mas que incomoda outras pessoas, outros grupos, e acaba sendo um pouco da raiz da manifestação de antissemitismo. Sueli, eu acho que talvez possa ser, antes de mais nada, essa estranheza. Como nós duramos tantos anos, né? Talvez esses dois elementos são uma das chaves da resposta. E talvez isso cause isso que você falou, né? Inveja, talvez, ou esse ódio, né? A um processo de ser diferente. Talvez porque cuidamos de nos perpetuar com a memória e com a educação, né? Então, acho que talvez você tenha razão, né? Eu, particularmente, nunca perguntei para um antissemita por que ele é antissemita, né? Mas, provavelmente, essa é uma questão importante, né? Eu acho que essa é uma questão para a gente refletir. Talvez são elementos tão importantes, tão absolutamente estruturantes na nossa identidade, que nós nunca abandonamos, né? Nós nunca abandonamos, gente. Vejam vocês, custe o que custar, onde a gente esteve, seja lá o que aconteceu, tinha sempre um professor, tinha sempre um momento educativo. O Seder de Pesach é um momento dos mais educativos de todo o calendário, né? E nós nunca nos esquecemos do passado. A grande diferença, Sueli, é que a gente não viveu no passado. Nós não nos escravizamos no passado. Através do legado da memória, nós soubemos ir para frente. Enfrentar a incerteza, como enfrentaram Caleb ben Yefunai e Yoshua bin Nun. Entendeu? Talvez uma das razões por que a gente vai tanto, né? E nós vamos enfrentando os desafios do futuro, porque a gente tem um passado. A gente tem uma referência e a gente tem um compromisso de educar os mais novos. Faz sentido para você, Sueli? Faz sentido, mas eu acho que se você perguntasse, eles não saberiam isso, eles não saberiam responder, porque é uma coisa bem subjetiva, é uma... Por isso que eu brinquei, entre aspas. Eles não Por isso eu saberiam tenho certeza que eles não sabem por quê.
Ou talvez eles iam dar uma lista de coisas que não são verdadeiras, né? Enfim, a gente sabe disso, né? A grande parte de toda a história do antissemitismo foi sempre fundamentado em grandes mentiras, né? E assim por diante. Obrigada pela aula, foi... Imagina, obrigado vocês, querido Aguinaldo. Amanhã vocês têm, se Deus quiser, mais 3 pessoas, não é? Arbel Yahuda, Gamberger, Gadi Moses, né? Um senhorzinho, que eles venham em paz, que eles venham com saúde. Vamos ver como Gadi Moses, como Gadi Moshe vem. A gente sabe que ele não está muito bem de saúde. E vem juntos 5 tailandeses. Viram vocês que nós falamos que os egípcios saíram? Tem outros que vão ser vindo juntos, né? 5 tailandeses vão vir juntos amanhã, se Deus quiser, em boa hora. Beijo para vocês, gente, um prazer. Nos vemos sexta-feira. Sexta-feira, se Deus quiser, Celso. Muito feliz. Obrigado pelo prazer de estar com vocês. Nós é que agradecemos. Boa noite a todos. Obrigado. Xará, obrigado. Obrigado.